E pessoal, sejam todos bem-vindos a este canal. Deus salve os pecadores. Nesse vídeo de hoje é estudos da Escola Dominical, a lição 2. Mas antes de tudo, deixe seu like e se inscreva no canal para receber as notificações e ative o sininho. Então, vamos para o estudo da Palavra de Deus. A Bíblia diz que lá em Apocalipse, capítulo 1, fala assim: bem-aventurado, quer dizer, o feliz, aquele que lê e ouve a palavra de Deus e guarda em seu coração, guarda em sua mente. Esses são bem-aventurados, ou seja, a palavra bem-aventurado quer dizer feliz. Você é uma pessoa feliz porque você guarda, pratica a palavra de Deus. São bem-aventurados. Então vamos lá. A lição 2, 14 de julho de 2024, o livro de Ruth. Agora, texto aula, né? Texto aula. E sucedeu que nos dias em que o juiz julgava, houve uma fome na terra, pelo que o homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Ruth, capítulo 1, versículo 1. Agora, você vê que eles saiu a peregrinar pelos campos de Moabe. Então, aí vimos aí Elimeleque e Ruth e Noemi e seus 2 filhos. E lá encontraram as 2 moabitas, os seus 2 filhos, e casaram com ela. Agora vamos textual. Verdade prática. Servir a Deus não nos servir a Deus não é nos inseto de crise em qualquer circunstância. O segredo é permanecer fiel, continuando na providência divina. Então, o segredo, verdade prática, é você servir mediante a situação que você esteja passando. O problema que você esteja passando é servir. Porque neste mundo a gente vai ter aflição, a gente vai ter angústia, a gente vai ter choro, a gente vai ter doença, mas estando com o Senhor Jesus, nós temos a garantia de passar da morte para a vida, como diz a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 5, versículo 24, que diz assim: em verdade vos digo, que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida eterna. A lição de hoje, ela é aqui tópico 2, a apresentação da lição, o objetivo da lição. Primeiro, fazer o análise da organização de um livro de Ruth. 2, retomar o contexto histórico do livro de Ruth. 3, apresentar o propósito e a mensagem do livro de Ruth. Então a gente vimos aí os 3, primeiro, segundo e o terceiro propósito do livro de Ruth. Ruth foi uma mulher virtuosa. Junto com Noemi, ela venceu grandes barreiras. E você, estando com o Senhor Jesus, você tem a certeza que por máximo que você possa passar por grandes provações, você é um vencedor em Cristo Jesus, nosso Salvador. Então, quando a partir do momento que você está servindo a Deus, as coisas, a provação vem, a dificuldade vem, mas você não vai permanecer direto na dificuldade. É passando da dificuldade para uma vitória.
Toda vez que você for conquistar qualquer coisa nesta vida, sempre vai passar por provações, mas é através da provação é que Deus te abençoa. E é que nem o ouro. O ouro, quando ele é tirado do garimpo, ele passa por um processo muito grande. Ele vai para fogo e ali vai sendo refinado. Bem assim é aquele que serve a Deus. Vai passando pela a purificação até atingir um estado que agrada ao coração do Criador do universo. Introdução. O livro de Ruth se destaca não apenas por sua beleza literária, mas principalmente pela profundidade espiritual e sua mensagem fonte de inspiração para judeus e cristãos. Ao longo dos séculos, o livro narra uma história da amizade e amor e redenção, extraordinária demonstração de como o Todo-Poderoso trabalha em meio à crise para cumprir seus desígnios eternos. Ele transforma tristeza em alegria, perda em ganhos, derrota em vitória. Ruth nos apresenta Jeová Jireh, o Deus que provê. Aí a gente vimos aqui na introdução do livro de Ruth, Deus trabalhando na vida de Ruth, junto com Noemi, que Elimeleque saiu de Belém porque havia uma grande fome, e você sabe que a pessoa passar fome não é fácil, é difícil, é uma situação muito estreita, delicada, e ao passar fome, então eles foram lá, Elimeleque e Noemi e seus 2 filhos. Então, dali, o Malom se casou com Ruth. Então, a gente vimos o outro rapaz se casou com a outra órfã, né? Então, se casaram 10 anos sem ter filhos e eles morrem sem deixar nenhuma descendência. Imagine, Noemi perdeu seu esposo, uma situação muito triste, muito desesperadora, ficou desesperada ao perder seu esposo e 10 anos depois perdeu seus 2 filhos. Não foi fácil para a vida de Noemi, e Ruth jamais quis deixar ela. A órfã deixou, porque era direito, que nem eu já falei no vídeo anterior, era direito das viúvas, quando não tinha mais descendência, ir para a casa de seus pais lá em Israel. Então foi isso que aconteceu com a Ruth, né? Ela não deixou Noemi. Ela falou, o que você comer eu como, para onde você for, eu vou. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então vimos aí um grande amor profundo entre nora e sogra, né, a ponto de se unirem para ficarem na história, né, da linhagem de Davi a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O capítulo 1 da lição a organização do livro de Ruth. Na Babilônia, na Bíblia hebraica, o livro de Ruth pertence à terceira divisão ou seção de Turca. A Bíblia hebraica é composta apenas dos livros do Antigo Testamento da
da Bíblia cristã. Esse terceiro seção é chamada Q1, ou Geografia. Escrito. A primeira seção é Torá, ou Pentateuco, e a segunda é Seri, profeta. Dentre os escritos, que são rolos, livros, culto, lidos publicamente nas festas judaicas, anuais, cânticos dos cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes. Estes é em função de narrar fatos ocorridos durante a colheita e leituras, liturgia de Ruth, e era tradicional, feita durante o Chovel, Pentateuco e festa da colheita. Então a gente vimos aqui, tinha uns livros que era separado, cada um tinha, o Torá quer dizer a lei, né? Torá, os judeus chamam Torá, a lei, e o Pentateuco é a mesma coisa, que são os 5 livros escritos pelo servo de Deus, o profeta Moisés. Ele escreveu os 5 livros, então é chamado de Pentateuco. Ou seja, o nome Pentateuco vem da versão hebraica, quer dizer 5 livros. Aí tem um livro de Ruth, né, e outros cantares que são históricos, né? E a gente vimos aí na história como os judeus eles separavam os livros, né? É muito importante isso aí, que eles têm uma organização dos livros, né? Dos livros, tanto o Pentateuco, né? Que são os 5 livros de Moisés, como de Ruth, como de Esther, como de Cantares, né? Então são livros históricos, é chamado de livros históricos. Aqui, enquanto na Bíblia cristã, tópico 2, do capítulo 1, enquanto a Bíblia hebraica está dividida em 3 seções, Pentateuco, Profeta e Escritos. O Antigo Testamento da Bíblia cristã é composto de quatro, Pentateuco, profético, e histórico e profecia. Então, são 4, né? Dividido: Pentateuco, poéticos, histórico e profecia, né? Então, são divididos em 4 seções. Uma organização das escrituras que marca a história, né, da redenção, dividido em cada seção, né? A lei, os Pentateuco, né, que é o livro de Moisés, que foi escrito as leis, né? Profético, né, que é a profecia, né? Profético, né, foi profético, e história, né, deixou escrito a história que aconteceu com o povo de Israel. A autoria e data, há uma diversidade de opiniões entre os eruditos acerca da autoria e data do livro de Ruth. Samuel é o autor mais provável. Então a gente vimos aí, Samuel é o mais provável ter escrevido o livro de Ruth. Aí, para não deixar a revista da Escola Dominical muito grande, a gente vimos aí que a narração da história, a indicação de um profeta Samuel ter escrito o livro, né, inspirado
pelo Espírito Santo, né? Inspiração divina, que é o nome divino quer dizer especial, pelo próprio Deus. Então, a gente viu aí na história, a Ruth, a Moabita, passou por grandes provações, junto com Noemi, mas não deixou de ser vencedoras. Então, a partir do momento que você passa por situações difíceis, você será um vencedor, ou você será uma vencedora, ou você, jovem, que está me ouvindo, que não conhece a palavra de Deus, você será um vencedor. Mas como você vai ser um vencedor? Quando você aceita Jesus como único e suficiente Salvador. Aí o Espírito de Deus passará a trabalhar em sua vida, passará a te guiar e te orientar pelo poder do Deus Todo-Poderoso. Sinopse do tópico 1. Ruth está categoricamente como um livro histórico por causa de seus eventos genuínos, narrativo. Então, Ruth é considerado um livro histórico. Capítulo 2, contexto histórico. Capítulo 2, tópico 1. No tempo dos juízes, não há uma data precisa para os fatos narrados em Ruth. O que sabemos é que ocorreram 3 gerações antes de Davi, nos dias dos juízes. Esse período dos juízes durou mais de 3 séculos. Começou depois da morte de Josué por volta do ano 1375 a.C. e se estendeu até o início da monarquia de Israel, com a ascensão de Saul ao trono, 1050 a.C. Foi marcado por uma grande anarquia e uma profunda oposição e infidelidade do povo hebreu. Uma frase que identifica bem aquela época sombria, e cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Sem uma sábia direção, o povo perecia. Então a gente vimos aqui no tempo do juiz, né, que quando Josué morreu, não havia mais direção. O povo fazia o que achava certo. E isso aí é perigoso, porque quando não tem um líder, uma direção na frente, o povo acaba se perdendo, não tem direção. Então, vou fazer o que eu achar bem. O povo começou a fazer a idolatria, né? A idolatrar os deuses, né? Os deuses Baal, Zebub, Deus de Ecrom e outros, né? Naquela época. Então, o povo fazia o que achava parecia bem. Aí Deus levantou juízes, né? Para guiar a nação, para corrigir, para proteger. Deus começou a levantar o juiz, porque o povo estava perecendo. Então, uma pessoa faz o que achar certo. Não faça o que você acha certo. Faça o que Deus determinou. Jesus falou assim: aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e viremos para eles e fazemos neles morada. Deus não faz morada em pessoas sujas, em pessoas que vivem no erro. Então, fazer o que é bem entender, uma pessoa sem freio é que nem um carro quando vem em alta velocidade e perde o seu freio. E aí? Está sem freio. Ele pode morrer. Bem assim, você ouvinte, se você está sem freio, põe freio na sua vida. Aceita Jesus como único e suficiente Salvador e faça a sua vontade. O povo de Israel, naquele tempo, eles não faziam o que bem parecia. Conhecia o Deus vivo, mas ele estava no pecado. No pecado da idolatria, do adultério, da prostituição. E assim, sucessivamente, errante. Fazia o que achava bom. Faça o que
o que Deus determina, faça o bem, obedeça às suas leis. Nós estamos no tempo da graça, mas obedeça às leis do Deus Todo-Poderoso. O povo perecia, como diz aqui. Vamos ver aqui em Provérbios capítulo 11. Deixa eu procurar aqui. Provérbios capítulo 11, versículo 14. Vamos ver o que diz. Vamos ver aqui, Provérbios, livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 14. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselho há segurança. Então, não havendo liderança, o povo cai, o povo perece. Você que é líder das grandes igrejas, de grandes nomes, de potência aí, que alcança o planeta Terra, você é um líder. Você deve liderar o povo de Deus. Você deve honrar o seu Criador, que te chamou para essa grande obra. Porque cada um tem o seu talento. Um tem talento de líder, outro tem talento de pastor, outro tem talento de pregador, e assim sucessivamente. Outro tem talento de administrador. Então, faça o que Deus manda. Obedeça às suas leis. Você, líder, na liderança, até quando viverás de qualquer jeito, deixando o povo perecer? Obedeça o seu Criador e lidere o povo com sabedoria, com inteligência, com força e com coragem, no poder do Espírito Santo de Deus. Aí vem aqui no Juízes 17, né? 17, versículo 1. Sem uma sábia direção. Então, Provérbios fala, né? E em Juízes fala assim que cada um fazia o que parecia direito aos seus olhos. Então, se fazia direito aos seus olhos, vai errar. Se está servindo a Deus e quer fazer do jeito dos seus olhos, faça do jeito da direção de Deus e tudo dará certo. Então, vamos continuar. Aqui. Deixa eu ver aqui. Opressão e clamor e livramento. A apostasia tornou-se Israel presa fácil de seus inimigos, que atacava, saqueava sua cidade e terras e mantinha o povo sobre domínio e opressor por longos períodos, afligindo a nação, chamava a Deus e o Senhor levantava juízes para libertar o seu povo. Esses juízes, no hebraico, shopeliti, não eram magistrados como os que conheceram hoje, como os que conhecemos hoje. Julgava em fóruns tribunais e era liderados geralmente líderes militares como Otinel, Baraque e Gideão, poderosamente usado por Deus para julgar a causa de Israel e livrar-o de seus opressores. Apesar dos requisitos ciclos de influência da nação, Deus ouvia o gemido do seu povo em seu momento de aflição. O Senhor é longânimo e cheio de misericórdia. Ele ouve os que o clamam. Aí a gente vimos aqui, Deus levantava juízes, mas não é o juízes que nós vemos hoje que julga a causa, né? Que julga a causa de todas as áreas, né? Os juízes que Deus levantava eram aqueles juízes militares,
mas capacitado para julgar a Israel o que é certo, o que é errado, o que é agradar a Deus, o que é não agradar a Deus. Então eram juízes que determinavam naquele tempo e julgavam a Israel segundo a palavra de Deus, e o povo prosperava. Quando o povo não tinha juízes, o povo vivia na escravidão de outros inimigos, os opressores que eram naquele tempo os filisteus, né, e outras nações lá. Levantou Sansão foi o último dos juízes, né, que Deus levantou e que destruiu totalmente os filisteus. Então, a gente vimos aí o trabalhar de Deus, a proteção divina na vida do seu povo. Deus, ele é um Deus que protege, é um Deus que guarda o seu povo. Guardou a nação de Israel e continua guardando até hoje. Continua guardando até hoje. Israel permanece porque é a mão de Deus. Deus tem promessa por Israel. A primeiro lugar está a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus está em primeiro lugar. Então vamos lá. Sinopese do tópico 2. Já terminei aqui o capítulo 2. Sinopese do tópico 2. Os fatos narrados em Rutes têm como contexto maior dos dias dos juízes, caracterizados pela frase cada um fazia o que bem parecia. Então, finalizando o capítulo 2 da lição, o capítulo 2, o povo fazia o que achava bem. Então, lembre-se bem, se você acha que pode fazer o que se achar, sim, porque Deus deixou o livre-arbítrio para o homem. Mas uma vez você conhecendo o Senhor Jesus e não querer fazer a sua vontade, as Escrituras dizem que você já está condenado. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que você faça a sua vontade. Que você ande nos caminhos dele. Que você não faça o que parecer bem aos seus olhos, mas o que parecer bem aos olhos de Deus. Faça assim, Deus, o que eu posso fazer para agradar os seus olhos? Você, líder de igrejas, seja de qualquer ministério, que guarde a palavra de Deus, que seja a palavra de Deus, que guarde os seus estatutos, os seus mandamentos. Não deixe o povo fazer o que bem parecer aos seus olhos, mas os olhos de Deus, porque aí está correto. Capítulo 3 da lição. Propósito e mensagem. O centro de Judá. Vários propósitos são atribuídos ao livro de Rutes. O principal, mais em evidência delas, é apresentar Davi como descendente de Judá, a tribo real da qual vieram o Messias, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Disse o centro, não se arredará de Judá, nem legislador dentre os seus pés, até que venha Silos, e ele se congregará os povos, e embora Rubens fosse o primogênito de Jacó, seu ato de desonra ao leito do pai, deitando-se com sua concubina, e fez com que perdesse a primogenituras, a posição de liderança. A promessa feita a Abraão seguia agora pela descendência de Judá, sendo Samuel o autor do livro de Rute. O propósito é de registrar a genealogia de Davi e ganhar ainda mais sentido, já que naquele tempo o rei de Israel era Saul. Útios, Benjamitas, ou quase não falava, e
ancestralidade de Davi e legitimava para o trono. Aí a gente vimos aqui a respeito de Judá, né, que ele deitou com a concubina de seu pai, né? Então foi excluído da primogenitura, o primeiro, né, que aquele que fosse o primeiro era o que recebia a liderança, a herança de tudo, que era o primogênito. Então foi passado para José essa primogenitura. Então Judá, ele veio do erro. Você vê que Deus busca a pessoa que vive na lama do pecado e coloca na posição de honra. Pegou Judá, que ficou no erro, que deitou-se com a concubina de seu pai. Judá também fez alguns erros na sua vida, como a gente vê como a sua nora, que o filho dele morreu sem deixar descendência. Então Deus resgata a pessoa que vive no erro e coloca numa posição de honra. E Judá foi a linhagem que veio o nosso Senhor Jesus Cristo, do povo de Judá, o leão da tribo de Judá. Então Jesus veio da tribo de Judá. Então Deus pega a pessoa que vive na lama do pecado, na lama da prostituição e de qualquer erro que esteja fora da palavra de Deus e coloca numa posição de honra. Aí a gente viu aqui o capítulo 3, amor e redenção. A mensagem principal de Ruth, amor de Deus a seu plano de redenção da humanidade como representante de Judá, gentios e respectivamente. Boaz e Ruth pronuncia a derrubada da parede de separação. A redenção é vista o livro dos sentidos literário e tipológico. Boaz é parente remidor que preservou a descendência de Elimeleque, mas também é um tipo de Cristo, nosso Redentor. Então vimos aqui o Boaz, né, a sua atitude, né, de casar com Ruth e suscitar descendência para a linhagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele foi um homem que amou a sua mulher até o fim. Ruth, né, amou a Ruth até o fim, dando a ela um filho, né, e desse filho vindo a ser o Obed. Obed gerou a Jessé e Jessé gerou ao rei Davi. As coisas de Deus é coisa tremenda, né? É inexplicável. Aí a gente vamos ver aqui em Isaías capítulo 59, versículo 20. Isaías 59, versículo 20, que diz assim: e virá um remidor a Sião e aos que se desviaram da transgressão em Jacó, diz o Senhor. Então, Boaz, ele foi comparado como um tipo de Cristo, simbologia de Cristo, o remidor, ou seja, o resgate. Isaías fala que o remidor, ou seja, a palavra remidor é resgate, ou seja, salvar. Deus veio para salvar o povo de Israel. E através do povo de Israel, que rejeitou o seu Salvador, Deus abraçou a humanidade. Então todo aquele que aceita Jesus como único e suficiente Salvador será salvo e fazer a sua vontade, permanecer. Permanecerei ser fiel até a morte, diz o livro de Apocalipse. Eu não me lembro bem o versículo, mas eu vou citar esse versículo.
vou falar esse versículo que diz assim: ser fiel até a morte, dar-te-eis a coroa da vida. A vida eterna, mais importante. Resumindo, aqui o tópico final: fidelidade e altruísmo. O livro de Ruth abre uma janela que nos permite ver que nem tudo era trevas nos dias do juízo. Havia um remanescente fiel que temia a Deus e foi usado por ele para cumprir seus propósitos em um mundo de crescente iniquidade. O justo vive pela fé. Hebreus capítulo 2, versículo 4. E outras eloquentes mensagens do livro é o valor altruísmo em que predominava e o egoísmo. Nos dias do juízo, a maioria vivia segundo os seus propósitos, padrões e interesses. Noemi e Ruth desnotaram dessas máximas individualistas. Sogra e nora não pensava em si mesmo. O amor não é egoísta. Aí a gente vimos aí a fidelidade, né, do altruísmo, né, do livro de Ruth, que no tempo do juízo ela não teve diferença ou obstáculo, né? Vamos ver aqui em Jó capítulo 42, 42 do versículo 2. Então o Senhor disse a Satanás, é isso mesmo? 42, eu errei aqui. Jó 42. Jó 40, o último livro, o último capítulo do livro de Jó. 42, versículo 2. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Então, quem foi Jó? Jó foi um sofredor igual Ruth e Noemi, né? Sofreram, mas triunfaram. Jó perdeu os seus 7 filhos, só ficou ele e sua esposa. Depois foi atingido pela doença, pelo próprio diabo, pedindo a Deus que ele até agora não renunciava ao seu Deus. Então, passou por situações difíceis, porque perder filho, perder o que ele tinha tudo e ficou pobre. Depois Deus retribuiu em dobro o que ele perdeu. Então, o sofrimento na vida do cristão, na vida do servo de Deus, sempre tem uma vitória final. Jó foi era um homem mais rico, perdeu tudo, o homem mais rico do Oriente, ou seja, se fosse na grande cidade como São Paulo, era o homem mais rico da cidade e ficou pobre. E depois Deus retribuiu muito mais a ele do que ele tinha, e ele ficou farto de dia, viveu tanto que falou assim: Deus, não quero viver mais. E Deus levou ele, né? Chegou o dia da sua morte porque ele não queria viver mais. Você vê como é que é a bondade de Deus. Então, meus amados irmãos, se você estiver numa situação difícil, lembre-se que a nossa vida, a nossa jornada é vida de provações, é vida difícil, mas vida de triunfo, que nem Ruth e Jó, que nem Noemi, Ruth, né, Boaz, o remidor, e Jó, que foi um sofredor e um vencedor no final, se tornou um homem de novo superior ao que ele tinha antes. Então, fica aí com essa palavra, que Deus em Cristo abençoe, e que essa escola dominical venha crescer aqui no canal, que você se inscreva e você aceita Jesus como o único e suficiente Salvador, que é muito importante, é o primeiro passo em sua vida. Repita comigo: eu
Aceita Jesus como o único e suficiente Salvador da minha alma. E Deus, o Todo-Poderoso, a Bíblia diz que haverá festa no céu. Haverá festa no céu por você, por causa de você, por causa de mim e você. Quando eu aceitei Jesus como único e suficiente Salvador, aconteceu uma grande festa. Então, por você que se arrependeu hoje, haverá festa no céu. Lembre-se disso. Aceite Jesus, que nem eu falei, haverá festa. Os anjos, Deus e os anjos deles vai fazer aquele grande banquete. Fulano de tal aceitou Jesus na terra. E aí você tem que fazer a sua parte. Guardar a palavra de Deus. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve a palavra dessa profecia. O Apocalipse é a profecia. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Que Deus em Cristo abençoe a todos, né? E que esse canal venha crescer e que através de mim Deus possa fazer uma grande obra na vida de cada um de vocês. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. Fique com Deus e tchau.